Olá, meus amigos cafeicultores. Você está no canal Gustavo Renó Café. E eu tenho andado por muitas regiões e lavouras de café por aí. Tenho visto que muitos cafeicultores estão errando na adubação, principalmente na adubação nitrogenada. E isso atrapalha diretamente na produtividade. Resultado, você vai ter um lucro menor e o pior é que um dos fatores mais caros da cafeicultura é o adubo. Ou seja, o pessoal tem adubado além da conta e produzido menos. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto e também dar algumas dicas de como calcular essa adubação nitrogenada de forma prática, simples e acessível. Bem-vindo, bem-vinda ao Gustavo Renó Café. Vocês já repararam que eu estou de casa nova? Pois é, nós começamos esse canal do zero. Aliás, do zero não foi, porque a gente sempre começa com a ajuda de Deus e é claro que com a sua ajuda também. Eu tenho certeza que esse canal, o seu novo canal Cafeicultor, vai crescer muito aqui no YouTube. Por isso, eu preciso que você senta o dedo no like, se inscreva e acione o sininho. E não esqueça de avisar os amigos. Muitas vezes eu visito uma lavoura e dou de cara com uma grande quantidade de foma. Aí eu observo a quantidade de nitrogênio que foi aplicado nessa lavoura e o quanto de reserva de matéria orgânica tem nesse solo. Aí eu fico assustado. É um desperdício de nitrogênio que não faz ideia. O produtor normalmente joga muito e, consequentemente, a planta fica muito sensível à doença de foma. Simplesmente derrete a lavoura. Desesperado, o produtor descamba a pulverizar. Uma pulverização atrás da outra. Mas não vai adiantar, pelo contrário, é preciso dosar corretamente a aplicação desse nitrogênio. Outro problema são as floradas muito tardias, e ela tem acontecido com frequência. Se nós observarmos, tivemos picos de frio nesses últimos 3 anos, e com isso, uma planta muito viçosa, muito vegetada e com teor de nitrogênio muito alto, acaba tendo essa florada tarde, e consequentemente, acaba às vezes nem colhendo esse café ou colhendo muito verde. Outra situação muito interessante é quando o produtor não faz o plano de adubação. Não contrata um agrônomo ou um técnico para poder calcular a sua adubação adequadamente, mas copia o adubo do vizinho. Por exemplo, vamos supor que o teu vizinho tem em torno de 3.500 plantas por hectare e você tem um espaçamento em torno de 3 por 50, com 6.666 plantas por hectare. Ou seja, praticamente o dobro de plantas por hectare que o teu vizinho. Aí você olha o teu vizinho e ele está jogando 100 gramas por pé de um determinado adubo. E você vai lá e joga também 100 gramas por pé do mesmo adubo, achando que está fazendo a mesma adubação. Só que observe o detalhe. Se ele tem 3.500 plantas por hectare e está jogando 100 gramas e você tem o dobro, na realidade, por hectare você está jogando o dobro de adubo. E às vezes, o adubo que está jogando já está em uma quantidade alta. E aí, o que vai acontecer? Você vai colocar uma dose exagerada. Vai lembrar, uma adubação nitrogenada é calculada por hectare e não por pé. A gente calcula a quantidade por hectare em uma lavoura de produção e divide pelo número de plantas. Se a lavoura tem muitas plantas por hectare, a dose vai ser bem baixa de adubo. Em contrapartida, se a área for de lavouras antigas, com pouquíssimas plantas por hectare, a dose de adubo vai ser grande proporção. Essa dose pode variar entre 50 gramas de adubo por cova e nessas áreas com poucas plantas pode chegar aos extremos de até meio quilo de adubo por planta. Por isso que é tão importante na hora de calcular a adubação, calcular por hectare e distribuir igualmente por plantas que estão nesse hectare. Na hora de calcular a adubação nitrogenada, é muito importante você levar em consideração a produção que está prevista para o ano seguinte, mais a produção do outro ano, aonde você vai fazer toda a vegetação dela para produzir no ano seguinte. Vamos supor que estejamos em setembro de 2023 e nós vamos calcular a adubação do ano de 2024, a adubação do final do ano de 2023 e começo do ano de 2024. Na hora de calcular a adubação nitrogenada, a gente coloca a previsão de quanto de café que pode produzir em 2024 e também em 2025. Lembrando que a produção de 2024, nesse momento, ela já está definida e a gente não consegue aumentar nem mais um grão de café nessa safra. Temos que trabalhar para manter apenas.
Em contrapartida, toda a produção de 2025 começa a ser construída agora, no início da primavera do ano de 2023. Por isso que é tão importante saber calcular as duas safras para você acertar. Então, você vai pensar o seguinte: se eu vou recepar uma lavoura depois dessa safra de 2024, eu não preciso adubar. A resposta, de certa forma, é sim. Você vai fazer uma única adubação para poder dar vigor para a planta, para poder encher o fruto e dar sustentação até a colheita de 2024. Mas depois de 2024, você vai recepar a lavoura ou até mesmo excretar, porque a sua produção para 2025 será menor. Então a adubação pode ser menor. Se a sua lavoura já é uma lavoura vigorosa, uma lavoura forte, uma lavoura que sempre foi bem adubada, certamente quando você receber essa lavoura, você vai fazer no máximo uma única adubação. Agora, se você vai excretar, normalmente nós fazemos 2 adubações e a terceira a gente cancela. Lembrando que deve ser lavouras bem tratadas. Agora, se a lavoura já tem problemas nutricionais, você tem que adubar para poder garantir pelo menos a safra de 2024. Existem várias maneiras de calcular uma adubação. Eu vou explicar aqui uma mais simples, mais prática e direta, para que você tenha uma noção de como é feito. Isso não dispensa o trabalho do técnico, porque existem muitas outras variáveis que precisam ser consideradas. Para você ter uma noção, vamos supor que sua projeção de safra para o ano de 2024 seja de 20 sacas de café por hectare para a sua lavoura. Só que, para o ano de 2025, ela pode vir com 50 sacas de café por hectare. Se a gente analisar 20 sacas esse ano e 50 sacas no outro ano, a soma vai dar 70 sacas. Dividindo pelos 2 anos, vai dar uma média de 35 sacas de café por hectare. Então, ou seja, 35 a gente associa com mais um zero. Seria uma adubação próxima de 350 kg de nitrogênio por hectare. Se nós produzimos, por exemplo, um safra zero agora em 2024, mas ela projeta 80 sacas de café para 2025. 0 mais 80 dividido por 2 seria 40. Então seria uma adubação próxima de 400 kg de nitrogênio por hectare. Agora, para você colocar nessa safra que está excretada, mas pensando na safra de 2025, aonde vai ter uma safra alta, é fácil de entender, você sempre coloca o zero a mais na produtividade que você tem. Para você ter uma noção, seria apenas um teto, não deve ultrapassar esse número jamais. É desse valor para menos de adubo, ok? Agora, vamos diferenciar. Uma coisa é a quantidade de nitrogênio que essa lavoura precisa. Outra coisa é qual adubo que tem nitrogênio que eu vou usar. Então vamos usar como exemplo em torno de 350 kg de nitrogênio que você precisa por hectare. Se eu usar ele, qual roupa que eu vou colocar nesse nitrogênio? Eu posso colocar, por exemplo, uma roupa que seja de ureia, que tem uma concentração muito alta de nitrogênio, onde cabe muito nitrogênio nesse adubo. Ou posso usar um adubo que, por exemplo, um sulfato de amônio, que é só nitrogênio também, mas é uma quantidade menor que vai caber nesse adubo. Eu vou fazer uma conta mais simples, bem objetiva aqui, para vocês entenderem como que varia de adubo para a gente poder calcular essa quantidade de nitrogênio. A primeira conta a gente vai trabalhar com ureia, ou seja, eu tenho 350 kg de nitrogênio para colocar em 1 hectare. Eu vou utilizar a ureia para poder levar esse adubo, levar esse nitrogênio para a lavoura. A gente faz uma conta simples. Para vocês terem uma ideia, a cada 100 kg de ureia, nós temos 45 kg de nitrogênio. Pois é, a concentração é 45%. Os outros 55% é algum material inerte que é colocado no adubo para poder facilitar a distribuição. Mas a concentração de adubo mesmo é só 45% de nitrogênio no caso da ureia. Então, se eu tenho 100 kg de nitrogênio, vamos fazer a regra de 3 aqui. Ó, se eu tenho 100 kg de ureia, e esses 100 kg de ureia tem 45 kg de nitrogênio. Debaixo do 45 eu coloco 350 kg de nitrogênio, que é o que eu preciso. Do outro lado, eu coloco o X e faço uma regra de 3 bem simples. 350 vezes 100 dividido por 45. Eu vou ter em torno de 777 kg de ureia por hectare. Ou seja, aqueles 350 kg de nitrogênio que eu preciso para poder manter aquela produtividade de 35 sacas de café por hectare na média de 2024 e 2025.
eu vou precisar de 777 kg de ureia para poder fornecer o nitrogênio adequado. Agora, na mesma situação, eu vou utilizar outro tipo de adubo. No caso, o sulfato de amônio, que é só nitrogênio, mas uma concentração menor, uma concentração de 18%. Ou seja, aqueles 82% de diferença é material inerte, parado, que não serve para nada. Por isso que muitas pessoas não optam por sulfato de amônio, porque ele tem uma baixa concentração. Agora vamos fazer a mesma conta com sulfato de amônio. Se eu tenho 100 kg de sulfato de amônio e eu vou ter apenas 18 kg de nitrogênio, se eu precisar de 350 kg de nitrogênio para poder fazer a minha adubação, do outro lado eu coloco X, ou seja, na regra de 3, 350 vezes 100 dividido por 18. Vai dar 1.944 kg de sulfato de amônio por hectare. Pessoal, olha que interessante. Os meus 350 kg de nitrogênio que eu vou precisar na minha lavoura, se eu colocar na roupa de ureia para poder aplicar, se esses 350 kg for uma roupa de ureia, ele precisa de 777 kg. E se colocar o mesmo 350 kg de nitrogênio, ele vai com uma quantidade de 1.944. Olha como aumenta por causa dessa concentração. E se você mudar de adubo para outro, se você não ajustar corretamente a quantidade de adubo, pode ter certeza, vai ser uma adubação errada e o prejuízo é certo. Agora vamos supor que eu optei por utilizar a ureia. E eu vou parcelar essa ureia em 3 aplicações. Aquela aplicação tradicional de finados, Natal e Carnaval. Então, ou seja, eu vou pegar esses 777 e dividir por 3 aplicações. E essa quantidade de adubo que eu vou distribuir por planta. Se for uma lavoura que tem, por exemplo, 3.500 plantas por hectare, ela vai ser necessária a cada adubação 74 gramas de ureia por planta. E se eu for utilizar a mesma quantidade, os 777 kg de ureia, nas mesmas condições, parcelado em 3 vezes, mas agora numa lavoura com um espaçamento mais apertado, tipo um espaçamento de 3 por meio, com 6.666 plantas por hectare, se eu dividir essa mesma quantidade para essa lavoura, ao invés de ser 74 gramas por planta, vai ser 38 gramas por planta. Olha como é que tem variação de acordo com o número de plantas. Por isso que é tão importante calcular bem adequadamente não só o nitrogênio, mas como todos os outros nutrientes que a planta precisa. Agora vamos para o momento mais interessante desse vídeo. É quando a gente tem a opção de reduzir essa adubação nitrogenada e não só a opção de reduzir por reduzir, como também é muito interessante ajustar para que ela não fique em grandes quantidades e não aumente as doenças na lavoura. Não deixe a planta muito viçosa, atrapalhando a florada e atrapalhando muito a produtividade. É o seguinte, quando você faz uma análise de solo bem feita, aonde na hora de coletar o solo, você não raspa muito o solo, você só dá aquela limpada, tirando o cisco principal por cima. Você tem uma capacidade de analisar corretamente o teor de matéria orgânica desse solo. Você vai ter a seguinte situação. Você fez a análise do solo e o teor de matéria orgânica está lá, por exemplo, com 5 decagramas por quilo. É um teor extremamente alto para quem tem nitrogênio no solo. Então, vamos pegar aquele exemplo onde nós temos uma projeção média de produtividade 2024-2025 de 35 sacas de café por hectare. Nesse caso, eu vou colocar 350 kg de nitrogênio, que é o nosso primeiro raciocínio. Se você tem 5 decagramas por quilo na análise do solo de matéria orgânica, você pode reduzir 40% o teor de nitrogênio. Se você tem um teor na análise do solo, na matéria orgânica, de 4 decagramas por quilo, você pode reduzir em 30% o seu teor de nitrogênio. Se você tem na análise do solo a quantidade de 3 decagramas por quilo, você pode reduzir 20%. E se você tem um teor de 2, você pode reduzir 10%. E se o teor for menor que 2, aí é interessante manter os seus 350 kg de nitrogênio por hectare. Lógico que isso numa lavoura de produção e condições normais. Se ela tem alguma exceção, aí ela deve ser avaliada de forma específica. Por isso que é tão importante o acompanhamento técnico para que você não erre nesse momento tão importante. Tá vendo, pessoal? O tanto que o acompanhamento técnico, o trabalho profissional dos agrônomos, pode te ajudar nessa hora tão importante para você calcular a adubação? Além de ser um fator muito caro, um erro na compra de adubo, na quantidade de aplicação do produto, além de causar um grande prejuízo no desperdício,
você também perde muito na adubação futura. E sem falar que pode aumentar a quantidade de doenças e ainda tem que comprar mais produtos para poder controlar essas doenças. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Hoje nós falamos aqui só do nitrogênio, mas tudo tem várias estratégias com cada um dos outros nutrientes. Então fique atento, seja profissional e, se necessário, assista esse vídeo novamente para ficar bem claras as informações e não ter dúvida. E falando em profissionalismo e qualificação, que tal passar 3 dias, mais de 20 horas aprendendo comigo? É a terceira edição da imersão presencial que vai acontecer em Varginha, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro do ano que vem. Mais de 100 cafeicultores já passaram pela imersão e todos deram nota 10. Vamos ouvir algumas pessoas que participaram. Ele consegue traduzir coisas muito técnicas numa linguagem muito simples, coisas inovadoras. E eu confesso, fiquei bastante impressionado. Para mim foi um divisor de águas. Ele tem a vivência e ele tem o teórico. Muita informação, muito conhecimento, novos métodos. E com conteúdo. E traz praticidade, Orientar melhor o produtor. tomar decisões mais seguras. O conhecimento que foi compartilhado aqui, eu não aprendi na faculdade. Não perca essa oportunidade de aprender na teoria e na prática. Você vai aprender a tomar decisões corretas na cafeicultura. Assista o vídeo e depois clique no link que está na descrição do vídeo. Ele vai te levar direto ao site que explica todos os detalhes. Te espero em janeiro. Vamos evoluir ainda mais na cafeicultura. Quero lembrar vocês da Sim Café, uma empresa do qual eu faço parte e nós oferecemos uma assistência técnica online. Hoje nós já acompanhamos vários produtores no Brasil inteiro e também fizemos plano de adubação online para os produtores, justamente para ajudar vocês a não errarem tanto nesse momento. Então, entre em contato com o WhatsApp que aparece aqui na tela. O link do WhatsApp vai estar também na descrição e faça um orçamento conosco para que você tenha um trabalho profissional feito por nós da Sim Café. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Tenho certeza que ele é bem precioso, como eu costumo dizer, um baita conteúdo. Então, senta o dedo no like e se inscreva. Indique para uns amigos e não deixe de nos seguir no Instagram, TikTok e Facebook. Um forte abraço e até no próximo Gustavo Renó Café.